Parte 3. Disciplinas espirituais. Capítulo 10. A disciplina da confissão. Confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. Agostinho de Hipona. O desejo de doar e de perdoar está no coração de Deus. Por causa disso, ele deflagrou todo o processo redentor que culminou na cruz e foi confirmado na ressurreição. O conceito disseminado sobre o que Jesus fez na cruz segue mais ou menos nesta direção. As pessoas eram tão más que deixaram Deus extremamente indignado com elas, a ponto de não poder perdoá-las, a menos que alguém importante fosse condenado em seu lugar. Nada pode estar mais longe da verdade. Foi o amor e não a raiva que levou Cristo à cruz. O Gólgota aconteceu como resultado do grande desejo que Deus tem de perdoar, não de sua relutância. Jesus sabia que, como seu sofrimento vicário, seria capaz de absorver todo o pecado da humanidade e assim curá-la, perdoá-la e redimi-la. Foi por isso que Jesus recusou o anestésico que era habitualmente oferecido. Ele queria estar completamente alerta para a maior das obras da redenção. De uma forma profunda e misteriosa, ele estava se preparando para tomar sobre si o pecado coletivo da raça humana. Considerando que Jesus vive no eterno agora, seu feito não serviu apenas para os seus contemporâneos, mas ele absorveu toda a violência, todo o medo, todo o pecado do passado, do presente e do futuro. Essa foi a obra mais sublime e sagrada de todas que possibilita a confissão e o perdão. Parece que, na opinião de alguns, foi um momento de fraqueza quando Jesus clamou em alta voz: meu Deus, por que me abandonastes? Marcos 15:34. Nada disso. Foi o momento máximo do triunfo. Jesus, que andara em comunhão constante com o Pai, identificou-se tão inteiramente com a humanidade que passou a ser a própria personificação do pecado. Como Paulo escreveu, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. 2 Coríntios 5:21. Jesus obteve sucesso em absorver todos os poderes da escuridão da presente era e derrotou cada um deles pela luz de sua presença. Ele alcançou uma identificação tão completa com o pecado da raça que passou pela experiência de ser abandonado por Deus. Só assim poderia fazer a remissão dos pecados. Realmente, aquele momento foi o ponto alto de seu triunfo. Tendo realizado o maior de todos os feitos, Jesus descansou. Está consumado, exclamou. Isso é, a grandiosa obra da redenção estava completa. Ele podia sentir os últimos fragmentos do tormento da humanidade, passando por ele e chegando aos cuidados do Pai. As últimas pontadas de maldade, hostilidade, raiva e medo se esvaíram dele, de modo que pôde se voltar novamente para a luz da presença de Deus. Está consumado. A tarefa foi cumprida. Logo depois disso, o Filho está livre para entregar o Espírito ao Pai. De sangue avermelhou-se para envergonhar nossos pecados. Para nos mostrar Deus, ele fechou os olhos. Deve o mundo todo prostrar-se e saber que ninguém, senão Deus, para demonstrar tal amor tem poder. Bernardo de Claraval. O processo redentivo é um grande mistério oculto no coração de Deus. Contudo, sei que é verdade. Sei disso não somente porque a Bíblia o afirma, mas porque tenho visto os efeitos na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Com base nisso, podemos saber que a confissão e o perdão são realidades que nos transformam. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria terapêutica apenas no âmbito psicológico. É, todavia, muito mais que isso.
envolve uma mudança objetiva em nosso relacionamento com Deus, além de uma mudança subjetiva em nós. É um veículo de cura e de transformação do espírito. Talvez você diga, mas sempre achei que Cristo na cruz e a redenção diziam respeito à salvação. É verdade. No entanto, a salvação descrita na Bíblia é bem mais abrangente. Vai muito além de crer em Cristo e de ir para o céu. Para a Bíblia, a salvação é um acontecimento e um processo. Aos convertidos, Paulo aconselha: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Filipenses 2:12. No sermão intitulado O Arrependimento dos Santos, de John Wesley, trata de necessidades de os cristãos se apropriarem mais da graça perdoadora de Deus. A disciplina da confissão ajuda o cristão a crescer e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Mas não é a confissão uma graça e não uma disciplina? Pergunta você. As duas coisas. Ao menos que Deus conceda a graça, não é possível fazer nenhuma confissão genuína. É também uma disciplina, porque há coisas que precisamos fazer. É um curso de ação, escolhido conscientemente, que nos deixa à sombra do Todo-Poderoso. Como pode a confissão fazer parte da lista de disciplinas comunitárias? Pensei que isso fosse uma questão de foro íntimo entre os indivíduos de Deus. Você insiste. Mais uma vez, a resposta não é uma coisa ou outra, e sim uma coisa e outra. Somos gratos pelo ensino bíblico ressaltado na Reforma de que há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, 1 Timóteo 2:5. Também somos gratos por outro ensino bíblico, mais valorizado em nossos dias. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Tiago 5:16. Ambos os aspectos encontram-se nas Escrituras e um não exclui o outro. Para nós, a confissão é uma disciplina difícil, pois concebemos a comunidade cristã como uma comunhão dos santos, antes de a enxergarmos como uma comunhão de pecadores. A sensação é de que todos progrediram tanto na santidade que estamos isolados, solitários com os nossos pecados. Não suportamos a ideia de revelar nossos fracassos e deficiências a outras pessoas. Imaginamos-nos como os únicos que colocaram os pés para fora da estrada que conduz ao céu. Assim, preferimos nos esconder, passando a conviver com mentiras veladas e com hipocrisia. No entanto, se estivermos cientes, antes de tudo, de que o povo de Deus é uma comunhão de pecadores, ficaremos livres para ouvir o chamado incondicional de Deus para amar e confessar abertamente nossa necessidade diante dos irmãos e das irmãs. Sabemos que não estamos sozinhos no pecado. O medo e o orgulho que se agarram a nós como carrapatos também fixam suas garras nos outros irmãos. Somos pecadores e temos companhia. Nos atos de confissão mútua, liberamos o poder que cura. Nossa humanidade não mais é negada e sim transformada. Autoridade para perdoar. Os seguidores de Jesus Cristo receberam a autoridade para ouvir a confissão do pecado e perdoá-los em seu nome. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. João 20:23. Que privilégio fantástico! Por que temos nos esquivado desse ministério que traz tanta vida? Se nós, não por mérito, mas por pura graça, recebemos autoridade para libertar as pessoas, como ousamos reter esse dom grandioso? Dietrich Bonhoeffer diz que nossos irmãos foi-nos dado para nos ajudar. Ele ouve a confissão de nossos pecados no lugar de Cristo e perdoa esses pecados em nome de Cristo. Mantenha a confissão em segredo, assim como Deus o faz. Quando procuro meu irmão para me confessar, estou procurando a Deus.
De forma alguma, tal autoridade ameaça o valor ou a eficácia da confissão individual. É uma verdade maravilhosa, a de que o indivíduo pode abrir caminho até uma vida nova na cruz, sem a ajuda de qualquer mediador humano. Na época da Reforma, essa realidade adentrou impetuosamente a Igreja como um sopro de ar fresco. Tornou-se um estrondo chamado ao livramento da escravidão e da manipulação que haviam rastejados para dentro do sistema confessionário eclesiástico. Contudo, também precisamos lembrar que o próprio Lutero acreditava na confissão mútua, fraternal. No Catecismo Maior, ele escreveu: portanto, quando te exorto à confissão, estou te exortando a que sejas cristão. Também não devemos esquecer-nos de que a introdução do sistema confessional na Igreja foi a centelha para o reavivamento da devoção pessoal e da santidade. Quem experimenta o perdão e libertação de hábitos pecaminosos e importunos mediante a confissão individual deve alegrar-se imediatamente por essa evidência da misericórdia de Deus. Para alguns de nós, porém, isso não acontece. Deixe-me descrever a situação. Oramos até mesmo implorando, pedindo perdão, e embora tenhamos a esperança de haver obtido, não sentimos nenhum alívio. Não temos plena certeza de que fomos perdoados e desanimamos da confissão. Nosso receio é que talvez tenhamos confessado o nosso pecado apenas para nós mesmos, mas não para Deus. Os pesares e feridas que assombram o nosso passado não foram curados. Tentamos convencer-nos de que Deus perdoa apenas os pecados, não cura a memória. Lá no fundo sabemos que existe algo mais. Fomos instruídos a nos aproximarmos do perdão pela fé, sem chamarmos Deus de mentiroso. Sem a intenção de chamar Deus de mentiroso, damos o melhor de nós para nos aproximarmos do perdão pela fé. Contudo, pelo fato de a miséria e a amargura na vida permanecerem, entramos novamente em desespero. Por fim, começamos a acreditar que o perdão é passagem só de ida para o céu, que ele não pretende afetar nossa vida hoje, ou que não somos dignos da graça perdoadora de Deus. Os que de alguma forma se identificam com essas palavras podem alegrar-se. Não exaurimos nossos recursos nem a graça de Deus quando tentamos fazer uma confissão individual. No livro de oração comum, dando prosseguimento ao chamado para autoexame e para o arrependimento, lemos essas palavras animadoras. Se qualquer um entre vocês que por meio disso não conseguir aquietar a essa altura a própria consciência, mas precisar de consolo ou de aconselhamentos adicionais, que venham a mim ou a algum outro ministro da palavra de Deus e exponha a sua angústia. Deus concedeu-nos irmãos e irmãs que se ponham no lugar de Cristo e tornem reais para nós a presença e o perdão de Deus. As Escrituras ensinam que todos os cristãos são sacerdotes perante Deus. Vocês são geração eleita, sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Na época da Reforma, isso era chamado sacerdócio dos crentes. Uma das funções do sacerdote no Antigo Testamento era obter o perdão dos pecados mediante o sacrifício sagrado. Evidentemente, a carta de Hebreus deixa claro que Jesus Cristo é o sacrifício definitivo e suficiente. Ele nos ortogou esse sacerdócio, o ministério de tornar esse sacrifício real no coração e na vida de outros seres humanos. Por meio da voz de irmãos e irmãs, a palavra de perdão é ouvida e cria raízes em nossa vida. Bonhoeffer escreve: o homem que confessa seu pecado na presença de um irmão sabe que já não está sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. Enquanto estiver sozinho na confissão de meus pecados, tudo permanece na escuridão. Mas na presença de um irmão, o pecado precisa ser trazido à luz. O formato estabilizado dessa via ampla de ajuda é chamado de confessionário ou sacramento da penitência.
Embora muito, até mesmo eu, sinta um desconforto intenso com essa forma de confissão, certas vantagens são inegáveis. A primeira é que a apresentação formal da confissão na forma impressa não dá espaço para desculpa nem para circunstâncias atenuantes. É preciso confessar que pecamos por culpa nossa, confessar o fracasso mais angustiante. Os pecados não podem ser considerados erro de julgamento, nem há espaço para pôr a culpa na criação, ou na família, ou nos vizinhos maldosos. É uma terapia de realidade do melhor tipo, já que temos tanta inclinação para atribuir pecados a tudo e a todos, em vez de assumir a responsabilidade pessoal por eles. A segunda vantagem do confessionário é que se espera a palavra de perdão, e na absolução ela é recebida. Palavras contidas nas Escrituras ou semelhantes são pronunciadas em voz alta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Disse ao penitente com palavras inteligíveis e plenas de autoridade que ele está perdoado e liberto de seus pecados. A garantia do perdão é selada no Espírito quando nosso irmão o profere em nome de Cristo. A terceira vantagem do confessionário institucionalizado é a penitência. Se ela for entendida como forma de merecer o perdão, de fato se torna perigosa. Contudo, se for encarada como uma oportunidade de fazer uma pausa para considerar a gravidade do pecado, então seu mérito é genuíno. Hoje tratamos as transgressões contra o amor de Deus com extrema suavidade. Se tivéssemos apenas um vislumbre da repugnância de Deus sente pelo pecado, iríamos nos esforçar muito mais por uma vida santa. Deus faz o seguinte apelo: não façam essas abominações detestáveis. Jeremias 44:4. O propósito da penitência é ajudar-nos a avançar para uma percepção mais profunda do que seja pecaminosidade. É evidente que tudo isso pode ser feito sem a formalidade do confessionário. De fato, saber com que estamos lidando representa um processo enorme na aceitação do ministério da confissão, como prioridade comum do povo de Deus. Como fazer isso? Um exemplo vivo, talvez, nos proporcione mais concretude a este conceito. Um diário de uma confissão. Embora tivesse lido a Bíblia a respeito do ministério da confissão na Irmandade Cristã, não tive essa experiência até pastorear minha primeira igreja. Não por causa de algum fardo íntimo, nem da sensação de pecado que eu evitara dar o difícil passo de expor minha vida interior a outra pessoa. A verdade é que eu não via nada de errado nisso, exceto por um detalhe. Eu ansiava por mais poder para realizar a obra de Deus. Sentia-me incapaz de lidar com muitas das necessidades desesperadoras que me deparava. Tinha de haver mais recursos espirituais além daqueles que eu costumava experimentar. E tive todas as experiências com o Espírito Santo que você pode imaginar. Cite qualquer uma delas. Eu a tive. Eu orava: Senhor, existe algo mais que queiras trazer para a minha vida? Quero ser conquistado por Ti, dirigido por Ti. Se existe algo impedindo o fluxo de Teu poder, revela-o a mim. E Ele revelou. Não foi com voz audível, nem mesmo com voz humana, mas simplesmente por um sentimento crescente de que talvez algo em meu passado estivesse bloqueando a vida que flui de Deus. Então fiz um diagrama. Dividi minha vida em 3 períodos: infância, juventude e vida adulta. No primeiro dia fiquei diante de Deus em oração e meditação, papel e lápis na mão. Escrevi em silêncio absoluto cerca de 10 minutos, convidando-o a me revelar qualquer coisa da minha infância que precisasse de perdão ou cura, ou ambas as coisas. Tomei nota de tudo que emergia da minha consciência. Em momento algum tentei analisar as informações, nem fiz juízo de valor.
Minha garantia era que Deus revelaria qualquer coisa que precisasse de seu toque restaurador. Ao terminar, coloquei o lápis e o papel de lado. Era o suficiente por aquele dia. No dia seguinte, realizei o mesmo exercício sobre os anos da minha juventude. No terceiro, sobre o da minha vida adulto. Com aquele papel na mão, procurei um querido irmão em Cristo. Havia combinado com ele dia, horário e local uma semana antes. Por isso ele sabia o propósito de nosso encontro. Lentamente, às vezes de maneira dolorosa, eu li o papel acrescentando os comentários necessários para esclarecer o pecado. Quando terminei, comecei a guardar o papel de volta em minha pasta. Com sabedoria, meu conselheiro confidente segurou minha mão e pegou a folha de papel. Sem nenhuma palavra, ele pegou um cesto de lixo e, enquanto eu o observava, rasgou o papel em centenas de pedacinhos e jogou ali. Aquela expressão poderosa e não verbal de perdão seguiu-se como uma absorção total. Soube então que meus pecados estavam tão longe de mim quanto o Oriente está do Ocidente. Em seguida, meu amigo impôs as mãos sobre mim e orou pela cura de todas as mágoas e feridas do meu passado. Até hoje carrego o poder daquela oração. Não posso afirmar que esse momento foi carregado de comoção. Não houve isso. De fato, a experiência toda foi um ato de obediência pura, sem a mínima sensação de urgência. Mas estou convencido de que isso me libertou de uma maneira que jamais experimentara. A sensação era de que eu fora liberado para explorar regiões novas e ainda não alcançadas do espírito. Com essa experiência, fui despertado para as diversas dificuldades descritas neste livro, as quais eu nunca havia exercitado. Seria uma ligação casual? Não sei. E, sinceramente, isso não importa. Foi o suficiente ter obedecido ao direcionamento vindo do alto. Houve sim um interessante efeito colateral. A exposição de minha humanidade gerou um lampejo de liberdade no interior de meu conselheiro e amigo. Logo após orar por mim, ele conseguiu confessar um pecado profundo e perturbador. Tal confissão lhe parecia impossível até aquele momento. Liberdade gera liberdade. Como fazer uma confissão? Não somente é verdade que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como também é verdade que fomos capacitados a confessar, especialmente porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. As evidências da misericórdia e da graça divina despertam o coração contrito e permitem que a confissão siga seu curso. Somos atraídos a Deus de modo descrito por Oséias. Atrai-os com cordas humanas, com laços de amor. Oséias 11,4. Aproximemo-nos dele com o coração esperançoso, pois ele espera por nós, assim como o pai do filho perdido, que ao avistá-lo, quando ele ainda estava bem distante, correu e abraçou e deu-lhe as boas-vindas em seu retorno. Lucas 15:20. O maior prazer de Deus é perdoar. Ele convida as relutantes criaturas que habitam no céu para uma festa sempre que alguém pratica a confissão. O que faremos? Afonso de Ligório escreve: Faz-se necessária 3 coisas para uma boa confissão: examinar a consciência, pesar a determinação para evitar o pecado. O exame de consciência, como escreve Douglas Sterry, é o momento em que a alma fica submetida ao olhar atento de Deus, em que na presença silenciosa e amorosa essa alma é penetrada até o âmago e torna-se consciente das coisas que precisam ser perdoadas e endireitadas antes que possa continuar a amar aquele cujo cuidado tem sido tão constante. Estamos convidando Deus a sondar nosso coração e a mostrar-nos as áreas que precisam de um toque seu, protetor e restaurador. Precisamos estar preparados para lidar com pecados específicos quando passamos pela experiência de nos expor aos olhos atentos de Deus. Uma confissão por atacado pode poupar-nos da humilhação e da vergonha, mas não inflamará a cura interna.
As pessoas que procuravam Jesus dirigiam-se a ele com pecados óbvios e específicos, e cada um deles foi perdoado. É extremamente fácil esquivar-nos da culpa real quando se faz uma confissão genérica. Ao confessar, precisamos apresentar pecados concretos. Ao chamá-los concretos, não me refiro apenas a pecados que podem ser vistos, mas a pecados específicos, pecados do coração, orgulho, mesquinhez, raiva, medo, e também pecados da carne, preguiça, glutonaria, adultério, homicídio. Podemos utilizar o método já descrito. Talvez nos interessemos pelo método empregado por Lutero. Ele procurava examinar a si mesmo de acordo com os 10 mandamentos. Talvez sejamos levados a adotar um procedimento bem diversificado. No entanto, o desejo de ser específico não pode nos expor ao risco oposto, isso é, o de ficar indevidamente preocupados em desenterrar todos os detalhes de nossa vida até o presente. Com profundo bom senso, Francisco de Sales aconselha: não fique preocupado caso não se lembre de todos os seus pecadilhos, pois assim como você caiu neles sem perceber, também sairá deles sem perceber. O pesar é necessário à boa confissão. No que se refere a ela, o pesar não é primordialmente uma emoção, embora possa haver emoção envolvida. É a aversão ao pecado cometido, remorso profundo por haver desgostado o coração do Pai. O pesar está mais vinculado à vontade que às emoções. De fato, o pesar das emoções, sem o pesar da vontade, destrói a verdadeira confissão. O pesar é uma forma de levar a sério a confissão. É o oposto do sacerdote. É, sem dúvida, do penitente, ridicularizado por Chaucer em Os Contos de Cantuária. Com toda a doçura, ele ouviu a confissão, e agradável foi a absolvição. A determinação para evitar o pecado é o terceiro elemento essencial a uma boa confissão. Na disciplina da confissão, pedimos a Deus que nos conceda o desejo ardente para a santificação e a aversão à impiedade. Certa vez, John Wesley declarou: dê-me 100 pecadores que não temam nada, exceto o pecado, que não desejem nada, exceto Deus. Isso bastara para fazer estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus na terra. É a vontade de sermos libertos do pecado que procuramos obter de Deus enquanto nos preparamos para a confissão. É preciso ter o desejo de ser conquistado e comandado por Deus. Se não desejamos tal coisa, precisamos ter o desejo de desejá-la. Tal desejo é uma dádiva graciosa proveniente de Deus. A busca dessa dádiva faz parte dos preparativos para a nossa confissão a um irmão ou irmã. Tudo isso lhe parece complicado? Ainda receia deixar passar algum item e assim invalidar tudo? Normalmente, é muito mais complicado na análise que na prática. Lembre-se do coração do Pai. Ele é como o pastor que arriscaria tudo para encontrar uma única ovelha perdida. Não o precisamos convencer a nos perdoar. É Ele quem está trabalhando para que tenhamos vontade de buscar seu perdão. Uma observação adicional quanto aos preparativos para a confissão: é preciso haver um ponto final no processo de autoexame. Caso contrário, podemos facilmente cair num ciclo permanente de autocondenação. A confissão começa com pesar, mas termina com alegria. A celebração no perdão dos pecados, pois isso resulta numa vida genuinamente transformada. Em seguida vem a questão prática: a quem devemos confessar? É bem certo, em termos teológicos, afirmar que todo cristão pode ouvir a confissão do outro, mas nem todos sentirão empatia ou terão maturidade suficiente. Embora lamentável, é fato da vida que algumas pessoas são incapazes de manter um segredo. Outros cristãos não se qualificam porque ficam horrorizados diante da revelação de algum pecado mais grave. Outros ainda, sem compreender a natureza e o valor da confissão,
menosprezariam sua importância dizendo: não é tão ruim quanto parece. Felizmente, há muitos cristãos idôneos que teriam grande prazer em ministrar desta forma. Como encontrar este cristão? Pedindo que Deus o aponte para nós. Também os identificamos em nossa busca por cristãos que demonstrem sinais de uma fé viva no poder de Deus para perdoar e evidenciem a alegria do Senhor no coração. As qualidades principais são maturidade espiritual, sabedoria, compaixão, bom senso afiado, capacidade de guardar segredos e senso de humor sádico. Muitos pastores, embora certamente não todos, podem conduzir essa ministração. Contudo, quase sempre são os crentes comuns, que não detêm nenhum cargo ou título, os melhores candidatos a ouvir nossas confissões. O que fazer se houver uma transgressão que nos seja impossível revelar? Se nos faltar coragem para expor determinado aspecto de nossa vida. Então, tudo o que precisamos dizer para o irmão é: preciso de sua ajuda. Existe um pecado que não consigo confessar. Então, o confidente, amigo, lançará a mão de um jeito fácil de arrastar para fora da caverna a besta fera que o pudera devorar. Tudo o que você precisa fazer é responder sim ou não às perguntas. E veja, o inferno temporal e o eterno desaparecem. A graça de Deus é estabelecida e a paz da consciência passa a reinar suprema. Como ouvir uma confissão? Como em qualquer ministério espiritual, é preciso passar por uma preparação para que possamos ouvir adequadamente uma confissão de pecados. O primeiro passo é aprender a viver em sujeição à cruz. Bonhoeffer escreve: qualquer um que viva em sujeição à cruz, que discerniu na cruz de Jesus a absoluta impiedade de todos os homens e do seu próprio coração, descobrirá que não há pecado que ele já não conheça. Qualquer um que já tenha se aterrorizado e se espantado com o próprio pecado, que pregou Jesus na cruz, não mais ficará horrorizado nem mesmo com os pecados mais escabrosos de um irmão. Essa é a única coisa que nos poupará de, em algum momento, ficar ofendidos com a confissão de alguém e que nos libertará para sempre de transmitir qualquer atitude de superioridade. Conhecemos o engano que há em nosso coração e também a graça e a misericórdia do acolhimento divino. Assim que percebemos a malignidade do nosso pecado, ficamos sabendo que, independente do que os outros tenham feito, somos os principais pecadores. Portanto, não há pecado que alguém possa contar que vá nos deixar perturbados. Nenhum. Vivendo sobre a cruz, conseguiremos ouvir as piores coisas já imaginadas da boca das melhores pessoas já vistas e nem sequer erguermos as sobrancelhas. Se vivemos nessa realidade, comunicaremos esse espírito aos irmãos. Eles sabem que é seguro conversar conosco, que podemos ouvir qualquer coisa que venham a revelar. Sabem que nunca seremos condescendentes com eles, mas poderão contar com nossa compreensão. Quando vivemos nesse espírito, não precisamos convencer ninguém de que informações confidenciais permanecerão confidenciais. Todos saberão que nunca trairemos a confiança deles. Não será preciso dizer-lhes isso. Jamais seremos tentados a trair essa confiança, pois conhecemos o pesar divino que as impulsionou a dar passos tão difíceis. Vivendo em sujeição à cruz, ficamos livres do perigo da dominação espiritual. Já estivemos onde o nosso irmão está agora, por isso desaparece o desejo de usar contra ele sua confissão. Também não sentimos necessidade de controlá-lo ou de endireitá-lo. Tudo o que sentimos é aceitação e compreensão. Na fase preparatória para esse ministério sagrado, é sensato orar com regularidade, pedindo que a luz de Cristo em nós seja ampliada. Assim, quando estivermos com alguém
irradiaremos a vida e a luz de Cristo para o seu interior. Aprenderemos a viver de tal forma que nossa simples presença falará do amor e da graça perdoadora de Deus. Além disso, devemos orar pedindo a intensificação do dom de discernimento. Esse dom é especialmente importante no momento em que segue ao da confissão. Precisamos ter a capacidade de discernir a cura de que o Espírito realmente necessita. É fundamental que, ao expor alguém seus pesares, tenham as disciplinas de permanecer calados. Nessa hora, somos fortemente tentados a aliar a atenção com algum comentário precipitado. Além de distrair, a interrupção pode destruir a sacralidade do momento. Tampouco devemos tentar arrancar mais detalhes que o necessário. Se percebemos que, por causa do constrangimento ou medo, ele está retendo alguma coisa, o melhor método é esperar em silêncio e oração. Certa vez, uma mulher estava expressando seu pesar diante de mim e do Senhor. Quando ela terminou, tive a sensação de que deveria esperar em silêncio. Logo, ela começou a dividir um profundo pecado interno que nunca conseguira contar a ninguém. Em seguida, contou-me que, enquanto eu esperava, ela orava para mim e vira, sobreposto os meus ombros, os olhos do outro, que transmitiram a ela amor e acolhimento, que lhe permitiram descarregar o peso do coração. Não senti nada, nem vi nada, mas não ponho em dúvida a experiência dela, pois isso resultou numa cura interior maravilhosa. Essa história ilustra outro fator importante na hora de ouvir uma confissão. É aconselhável, por meio da oração, dispor a cruz entre você e o penitente. Isso o impedirá de receber meras emoções humanas da sua parte, além de impedir que você receba qualquer influência danosa da parte dele. Tudo é filtrado por meio da luz de Cristo. Sua compaixão recebe novo alento e é fortalecida pelo amor divino. Sua oração será mediada pelo poder da cruz. Nem é necessário dizer que, enquanto a pessoa faz a confissão, você deve orar por ela, interna e imperceptivelmente. Seria indelicado deixar transparecer que você está orando. Faça orações de amor e de perdão em favor dela. Além disso, você está orando para que ela lhe ofereça a chave que revelará qualquer área que necessita do toque restaurador. Por fim, é extremamente importante que você ore a favor da pessoa em vez de simplesmente dar-lhe conselhos. Antes ou durante a oração, devemos anunciar que o perdão existe em Cristo Jesus. Agora é real e eficaz em sua vida. Podemos dizer tais coisas com palavras e autoridade genuína, pois temos o céu inteiro dando suporte à absolução. João 20, versículo 22 e 23. A oração é para curar as feridas internas causadas pelo pecado. O melhor é que a oração seja feita com imposição de mãos, que é um ensinamento elementar da Bíblia e um meio pelo qual Deus comunica seu poder de gerar vida. Hebreus 6:2. Peça que Deus flua no mais profundo da mente e cure as mágoas do passado. Mentalize uma imagem de cura e agradeça a Deus por ela. Agnes Sanford escreve a respeito desse ministério ligado à oração. Cria-se uma harmonia muito profunda com esse tipo de oração. Quem ora sente os sentimentos da pessoa por quem ora, a tal ponto que é comum surgirem lágrimas de um núcleo profundo de compaixão dentro da alma. No entanto, se houver choro, não será de aflição, mas de alegria, sabendo-se que essas lágrimas não são próprias, mas nascidas no coração compassivo de Jesus Cristo, que afaga o perdido. E a alegria de Cristo finalmente encontra um condutor, por meio do qual pode alcançar a pessoa a quem ele ama. A disciplina da confissão põe fim à presunção. Deus está chamando à existência uma igreja que pode confessar abertamente sua humanidade débil e conhecer as dádivas do perdão e da graça revitalizante de Cristo. A honestidade leva à confissão, e a confissão leva à mudança. Que Deus conceda à igreja a graça de recuperar a disciplina da confissão.